Rio Verde FM, 24 horas de sucesso. A partir de agora, na Rio Verde FM, saiba tudo o que acontece na agricultura e pecuária. Entrevistas com os maiores especialistas dos assuntos, além de notícias, cotações, previsão do tempo, tecnologia e muito mais. No ar, programa Boa Tarde Produtor. Apresentação, Leonardo Freitas. No ritmo do campo, 11 horas 30 minutos, estamos chegando para mais uma edição do nosso Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM. Hoje é sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. É muito bom estar de volta com o senhor e com a senhora para compartilhar conteúdo de qualidade até 12h30. Nesta edição, vamos falar sobre a importância da conservação de grãos do recebimento ao armazenamento. Então fique ligado, porque o seu programa de informações agrícolas já está no ar. Boa Tarde Produtor. Começando o nosso Boa Tarde Produtor, liberando o nosso WhatsApp 9949-1009, simultaneamente através do nosso chat no canal do YouTube da Rio Verde FM. Por lá você acompanha tudo com som e imagem de altíssima qualidade. Daqui a pouco nós também teremos a participação do fiscal estadual agropecuário e coordenador regional da Agrodefesa Rio Verde, Giovanni Miranda. Também teremos a análise do dia com o consultor de mercado, Enio Fernandes, e a atualização da previsão do tempo com o Fernando Cabral. Aqui nos nossos estúdios está o gerente de classificação e armazenagem, José Ronaldo Quirino. Tudo bem, meu amigo? Bem-vindo. Ô, Leonardo, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado por estar aqui mais uma vez, poder falar um pouco das nossas atividades, do que a gente faz, do que a gente gosta de fazer, né? E agradecer você, a 96, pelo convite. E agradecer a todos os ouvintes também da 96 e ao meu colega Pércio aqui do lado, que sempre está junto aí nas atividades da armazenagem no estado de Goiás. É isso aí. Tudo bem, Pércio? Tudo bem. Pércio é pai de um amigo nosso aqui, né? É, bom demais. Meu amigo Hugo está aqui também. Vamos mostrar ele aqui. O Hugo que em breve vai assumir o comando aqui do Boa Tarde Produtor. Tudo bem, Hugo? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos os convidados, a todos os ouvintes aí do Boa Tarde Produtor, aqui na 100,9, na Rio Verde FM. Sim, em breve estaremos aí, né? É isso aí. Apresentando aqui todas as novidades junto com a Dares Dias. Isso. Estaremos aqui fazendo Boa Tarde Produtor, levando informação e mantendo a qualidade do Leonardo Freitas, né? É isso aí. O Hugo em breve vai assumir o Boa Tarde Produtor aqui. Eu tô de saída, vou ficar só no Bom Dia Produtor. Dá uma descansada um pouco. Olha aí. E o Hugo assume o comando aqui junto com a Dares. Eu desejo muito sucesso, te conheço já de longas datas, sei do seu trabalho, do seu profissionalismo. Com certeza a nossa audiência estará em boas mãos. Fico feliz, obrigado pela confiança, pelo prestígio e vamos que vamos. É isso aí. Em breve a gente se fala mais ao longo dos próximos dias aí. Fico com vocês até 31 de janeiro aqui no Boa Tarde Produtor e na sequência essa turma assume o comando da nossa nave aqui com o objetivo de continuar decolando cada vez mais. Bom, daqui a pouco nós teremos também a participação aqui de Paulo Pérez de Souza Júnior. Ele é engenheiro mecânico com especialização em logística e gerente de logística do Grupo Cereal. E ele também vai participar desse bate-papo com a gente daqui a pouco, então não perca. Meu amigo Zé Ronaldo, assim eu o chamo, né? Você também é conhecido assim, né? Com certeza. Zé, vamos à sua apresentação, para quem não lhe conhece, né? Está na nossa nave do tempo aqui, se apresente para o nosso público. Bom, meu nome é Zé Ronaldo, eu sou natural do estado de Goiás, Goiandira, minha cidade natal. Estou na Caramuru já há 30 anos, né? Lá a gente foi, com a graças de todos os diretores que nos proporcionou isso, nós fizemos o mestrado na área de armazenagem, depois também o doutorado na área de armazenagem. E estamos aí em 30 anos de atividade nesse ramo, né? Também hoje nós somos presidente da Abrapós, né, que é a Associação Brasileira de Pós-Colheita. Fizemos parte, junto com o Pércio, também do Sindicato dos Armazéns Gerais do Estado de Goiás por 8 anos na diretoria. E a gente é fanático aí pela área de armazenagem, aí pelo bem do armazenamento e da qualidade de grãos do Estado de Goiás. Hugo, quando você for entrevistar o Zé, uma característica dele é que ele fica muito emocionado. A depender da pergunta, ele se emociona. Bom, Zé, quais são os principais cuidados no momento do recebimento dos grãos para garantir a qualidade, né, ao longo do processo? Bom, Leonardo, os primeiros critérios passam pela classificação, né? Pela classificação de grãos, e ali é onde inicia o processo de armazenagem.
tem um fator importante na classificação, que é determinar a umidade, né? Hoje, com a utilização de equipamentos homologados, né, pelo Inmetro, quando se tem relações comerciais, o equipamento é necessário que seja homologado. E de acordo com essa umidade, ele já determina o direcionamento desse veículo para uma moega ou para um silo, né, de acordo com a umidade. Isso para facilitar também no momento da secagem a uniformidade da umidade, né, para ter uma secagem mais satisfatória, uma secagem mais uniforme e ter um armazenamento mais satisfatório. Outro é a questão da qualidade do grão, né, o nível de avariados, né, um fator importante que nós utilizamos também como informação é o nível de danificado por percevejo, que para quem conhece classificação, o nível danificado de percevejos, a picada tradicional, que a gente diz que ele tem um sintoma branco no cotilédone da casca da soja, especialmente, ele deve ser dividido por 4, esse defeito. Divide por 4 e soma os outros defeitos. Só que ele tem um problema, que quando o percevejo ele suga esse grão, ele abre uma porta, e abrindo uma porta ele altera totalmente o equilíbrio desse grão dentro da armazenagem, ficando mais propício, né, a troca gasosa, a entrada de água, a entrada de micro-organismo, e pode entrar em processo de fermentação. Aí ele deixa de ser multiplicado e tem um índice, vamos dizer assim, aumentar em 4 vezes. Então isso são cuidados que deve ter na classificação, né? A acuidade, tascadores bem treinados, né? Para que não tenha nenhum desvio para nenhum dos lados. É isso, a gente não quer, a gente quer o que é fidedigno na informação. Então por isso a gente treina muito. Hoje tem o sindicato, várias empresas têm muito treinamento de classificação, porque sabe que é um ponto fundamental, especialmente no início, né, da manutenção da qualidade desses grãos. Uhum. E qual é o papel da secagem na conservação e armazenamento de grãos? Bom, a secagem ela já é um acondicionamento do grão, né, para que a gente tenha o que nós falamos, um equilíbrio, vamos dizer assim, um equilíbrio higroscópico dentro da massa de grão satisfatório. Quando você joga o grão dentro do armazém, ele estando o grão dentro do armazém, ele vai ter um equilíbrio, né? Nós sabemos que esses grãos dentro da unidade armazenadora, seja silo, seja graneleiro, em torno de 40% do armazém é ar, né? Cada cultura tem a sua especificidade em termos de percentagem de ar. Por exemplo, a soja 40%, o milho 40%, o trigo também. O que muda é o diâmetro dos poros. Então, esse grão ele vai estar em equilíbrio com esse ar. O ar vai estar em equilíbrio com o grão de acordo com a umidade e com a temperatura desse grão. E esse equilíbrio desse ar, essa umidade desse ar, que nós chamamos, a temperatura e esse equilíbrio da umidade relativa do ar intersticial, nós chamamos de umidade do ar, de equilíbrio do ar intersticial. E essa informação pode gerar se vai haver crescimento de micro-organismo ou de micro-organismo. Então, cada cultura tem a sua umidade satisfatória. A gente fala, o milho, a gente pode armazenar tranquilamente nas nossas regiões até 14 meses sem problema. A soja, a gente armazena com 14, mas a gente já sabe que é um risco, porque na condição 14, com a temperatura de 26, ele já tem uma umidade de equilíbrio acima de 75. E isso pode gerar desenvolvimento de fungo. Por isso a gente fala, armazena com 14, mas tem que ter um acompanhamento muito maior, né? Já o girassol, ele tem uma umidade de equilíbrio bem menor. A gente fala, o girassol deve ser armazenado em torno de 9%, que nessa temperatura de 26, que é a média mais ou menos que a gente consegue manter na temperatura do grão, utilizando a aeração, resfriando a massa de grão, se você armazenar com 14, ele dá 90% de umidade relativa do ar intersticial. Isso já é aquecimento instantâneo, né? Então a gente armazena ele com 9%. Então, à medida que você tem menos óleo, você pode armazenar com mais umidade. Por exemplo, o milho em torno de 5%, se não me engano o germe em torno de 8%, mas o germe é específico, ele é separado, você vê que no milho ele é bem separado, a gente armazena até 14,5%. A soja, em torno de 20% de óleo, a gente está armazenando aí em torno de 14%. E o girassol, com 45% de óleo, a gente armazena com 9%. Isso, quanto maior o teor de óleo,
a gente diz que o óleo não mistura com água, mais água é disponível para o micro-organismo, então a tendência é de perda de qualidade mais rápida em determinadas condições. Quer dizer, quanto maior a temperatura e maior a umidade, a tendência é de atividades respiratórias maior, de atividades enzimáticas maior e a gente tem maior perda de grão, entendeu? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM, a rádio do agro. É muito bom estar de volta com o senhor e com a senhora. A gente segue por aqui nesta edição. Lembrando você que na semana passada, o Paulo Pérez de Souza Júnior, engenheiro mecânico especialista em logística, gerente de logística do Grupo Cereal, e o Felipe Comelli, CEO do Grupo Comber, eles participaram aqui do Boa Tarde Produtor e a gente discutiu um pouco sobre os desafios logísticos da safra 24-25 e hoje o Paulo retorna ao programa para a gente falar mais sobre essa safra, agora que a colheita da soja já começou, né? Bem na sua fase inicial, mas já começou. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Obrigado, Leonardo. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui colaborando mais uma vez com a rádio. Você está em carreira solo aqui, né? Pois é, o Felipe me abandonou, né? Tá de férias, né? Tá de férias, curtindo a família, tá certinho ele. É isso aí. Bom, Paulo, qual é o principal desafio logístico que o setor de grãos enfrentará durante a safra 24-25, considerando o atraso na colheita e as precipitações previstas? Então, um dos primeiros desafios encontrados vai ser a questão dos armazéns, adequar, né, esse grão, padronizar esse grão para poder armazenar. E a gente sabe que também um outro desafio que vai existir uma concentração de demanda. Ou seja, como as precipitações de chuva, então praticamente todo mundo vai colher junto, em visto o plantio ter sido na mesma época. Sendo assim, então, o fluxo de caminhão nos armazéns, o fluxo para secar esse grão, para armazenar, vai ser bem intenso. E como é que a logística de armazenamento pode se preparar para lidar com essa safra mais molhada, diríamos assim, e quais são as principais preocupações nesse sentido? Então, uma das formas que pode ser feita, como se diz, né? A gente não planeja plano de contingência durante o caos. Então, é ter as alternativas para poder direcionar o grão para um armazém que tem um menor fluxo. Ou seja, assim, no meu ponto de vista, analisando o histórico de outras safras, não tem muita coisa o que fazer. Mas sim, ter planos de contingência, com certeza pode colaborar. E o atraso na colheita do Mato Grosso pode afetar a disponibilidade de caminhões aqui em Goiás? E qual é o impacto potencial disso na logística local? Então, geralmente a colheita, como o Mato Grosso é primeiro do que Goiás, né? Então, muitos caminhões que operam nessa região, eles descem aqui para Goiás para ajudar na safra, para trabalhar na safra aqui. Então, com certeza, o fluxo de caminhão vai ser menor do que nos outros anos anteriores, né? Então, isso vai ser um desafio. Bom, e quais são as estratégias que as empresas de logística podem adotar para poder mitigar os desafios dessa safra 24-25 e como é que elas podem se preparar para lidar com esses desafios? Então, o melhor insumo para tomada de decisão é a informação correta. Então, assim, eu acredito que o ideal seria essas empresas de logística estar bem informadas, saber o que está acontecendo, não só as empresas de logística, como também os armazéns que vão fazer essa recepção, né? Então, o produtor também ter essas informações, saber o momento certo para colher, na umidade certa do produto ali. Então, com certeza, isso aí vai evitar muito transtorno. Então, ter informação correta vai ajudar muito o produtor a tomar boas decisões, os armazéns também tomar boas decisões. Vamos falar então sobre o papel, né, da colaboração e também dessa coordenação entre os diferentes atores da cadeia logística, né? Nós temos aí produtores, armazenadores, transportadores, enfim, para superar os desafios da safra. É ter a compreensão que todo mundo está com o mesmo desafio, está no mesmo barco, todo mundo vai estar empenhado em resolver os problemas um do outro. Então, assim, essa colaboração, esse entendimento de que todo mundo está no mesmo barco, vai ser um cenário difícil para todo mundo, isso já pode colaborar. E, conforme já citado também, transparência nas informações, né? Isso é muito importante. Para os armazéns tomar boas decisões, o produtor tomar boa decisão e também as empresas de logística também e transporte tomar boas decisões. Excelente. Paulo, muito obrigado pela presença com a gente aqui no Boa Tarde Produtor de hoje. Imagina, eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Depois do intervalo a gente volta e aí a gente continua conversando com o gerente de classificação e armazenagem, José Ronaldo Quirino. Não saia daí, o Boa Tarde Produtor volta na sequência.
Você ainda utiliza lenha no processo de secagem de grãos? Então chegou a hora de inovar. Conheça a Kumber e suas soluções para otimizar seu processo de secagem. Com uma linha completa de automatizadores e fornalhas para operações com cavaco, a Kumber garante aumento de produtividade, qualidade superior nos grãos secos e redução de mão de obra. Não espere mais. Modernize agora seu armazém com a Kumber, pioneira e líder nacional no seu segmento. Kumber, soluções em secagem de grãos. De volta, 11 horas 45 minutos, e agora a gente tem a participação de Giovanni Miranda, fiscal estadual agropecuário e coordenador regional da Agrodefesa Rio Verde, e ele retrata os cuidados e prevenções quanto à influenza aviária e suas consequências ao agronegócio. Vamos acompanhar o que tem a dizer Giovanni Miranda. Olá, Leonardo. Um abraço a todos os produtores rurais de Rio Verde região, do nosso estado de Goiás como um todo. Aqui é Giovanni da Agrodefesa. Leonardo, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a influenza aviária, a H5N1, também conhecida como gripe aviária, né? É um assunto importante de interesse direto aos avicultores do nosso estado, da nossa região aqui, que é uma região grande produtora, que abastece aí as indústrias, né, de processamento de aves, principalmente para exportação. Então nós temos grandes produtores de aves aqui com granjas integradas, não somente aqui em Rio Verde, mas nos municípios circunvizinhos e também no nosso estado de modo geral, né? Então é um assunto importante, vale salientar que o nosso estado de Goiás ainda permanece com aquela emergência sanitária em detrimento da questão da influenza, da gripe aviária, né? Então nós estamos ainda sob esse regime de emergência. Por quê? Porque a gripe aviária é uma patogenicidade que vem aí principalmente nas aves migratórias, né? Sejam domésticas, selvagens e as migratórias de modo geral. As aves migratórias são aquelas que transitam pela nossa região e fazem parada para alimentação ou reprodução e pode ser fonte de contaminação das aves comerciais. Então a gente tem que ficar atento quanto à sintomatologia, né? Animais aí que possam estar enfraquecidos, animais que possam apresentar alguma sintomatologia de morte, andar cambaleante, morte repentina, dificuldade para respirar, enfim, são alguns sintomas aí que pode estar acometendo o plantel, seja doméstico ou comercial, né? Então a gente tem que estar atento quanto a essas sintomatologias. Vale frisar que nós tivemos aí um caso nos Estados Unidos, agora no dia 6/1, que teve uma contaminação em humanos, né? Então a gente precisa ficar muito atento para não deixar essa patologia acometer aqui no nosso estado e nem nosso país, né? Porque isso implicaria em várias questões negativas no comércio e nas exportações. A gente tem que fazer uma analogia muito simples, é uma engrenagem que se junta com outras. Então, se você tem aí uma incidência de gripe aviária no nosso país, na nossa região, as exportações elas são imediatamente suspensas. Não que haja impossibilidade quanto ao consumo dos ovos ou da carne em si, mas a gente tem que ter atenção, porque as exportações elas são cessadas e aí a gente vai ter uma inundação desse produto para o mercado interno, que consequentemente o preço cai e força as outras proteínas também a diminuir o preço. Então, uma cadeia de produção que vai caindo, seja ela de suínos, bovinos e, consequentemente, também a questão da produção de grãos, porque você não vai ter um incentivo, nem um fomento à produção daquela proteína, e aí você vai ter, possivelmente, aí, acúmulos de grãos que não estão sendo processados para produzir ração, óleo, de maneira geral, né? Então, é uma cadeia que vai sofrer se caso aconteça alguma patologia nos aviários. E assim também na questão dos suínos, na questão dos bovinos, né? Então, como a nossa fonte aqui nesse momento é a questão da avicultura, devido à emergência sanitária contra a gripe aviária, então a gente tem que ter atenção, porque se houver algum tipo de problema dessa natureza nesse segmento, os outros também sofrerão da mesma forma. Então fica aí a atenção,
Qualquer problema a mais, pode procurar a Agrodefesa, nossos veterinários estarão à disposição para poder orientar e fazer as incursões a nível de campo para poder fazer os monitoramentos, tá bom? A Agrodefesa agradece a participação, tenham todos um ótimo dia e estaremos sempre à disposição do produtor e do agronegócio goiano para atender as demandas do comércio mundial. Um abraço a todos. Grande abraço, Giovanni Miranda, e obrigado pela participação. Seguimos por aqui, 11 horas e 50 minutos, falando da importância da conservação de grãos. José Ronaldo, da Caramuru, é o nosso convidado desta sexta-feira. Vamos falar mais sobre classificação de entrada? Sim. Quais são os critérios mais utilizados para a classificação de entrada de grãos e como é que eles impactam a conservação e também o valor comercial? Nós comentamos agora mesmo a questão do percevejo, né, de grãos avariados, da umidade, no nível de grãos quebrados, isso tudo são critérios que é avaliado na classificação. A questão da impureza, especialmente, né? E isso, o impacto que isso pode ter, como eu já falei do caso do percevejo no armazém, né, em função da qualidade da armazenagem, e também o nível de grãos avariados, né? Quanto mais a gente no armazém, como se diz, a gente não melhora a qualidade, a gente mantém a qualidade recebida. Então, se você tem o recebimento de um grão com um padrão não muito satisfatório, ou seja, acima de 8%, com um nível de avariado muito maior, esse grão ele vai ter um comportamento totalmente diferente dos que os grãos normais. Então, a gente fala que ele tem uma umidade de equilíbrio totalmente diferente, né? Então, ele vai ter uma performance totalmente diferente. Aquilo que era normal numa situação, por exemplo, de temperatura 26 com 14, quando o nível de grão é variado, o comportamento dele é totalmente diferente. Isso pode ainda mais prejudicar a questão da condição de armazenagem, né? O nível de impurezas, por exemplo, máquina, ela limpa de determinado nível para determinado nível. A gente fala de 2:1, 4:2, né? Se você tem um nível de impureza muito alto, isso pode ir para o armazém e a gente também vai ter comprometimento. Como nós falamos, né? O armazém ele tem, além de grão, ar. Essas impurezas, ele pode obstruir esses espaços que tem ar. Ele obstruindo esses espaços, além de não dificultar a passagem de ar aplicado pela aeração, ali ele vai ter também uma atividade totalmente diferente do grão, como ele é porta aberta, o crescimento de micro-organismos mais rapidamente, o que a gente fala de oxidação por a presença do oxigênio, né, oxida também já vai causando a acidez, e isso tudo impacta na questão, especialmente de armazenagem e também impacto nas indústrias, né, em função dessa acidez, dessa perda de qualidade. E qual a importância da pré-limpeza no início do processo? Importantíssimo, né? Hoje, Leonardo, nós temos um problema sério nos recebimentos, que é principalmente a presença de vagens, né? Um nível de vagens muito elevado. Hoje, na maioria das cultivares da soja, nós temos um tipo de crescimento que nós falamos crescimento indeterminado. Então, se você analisar uma lavoura, a hora que você for, você lembra, na parte inferior você tem vagem grande e na parte superior você tem ainda flor. Então, isso gera uma desuniformidade na maturação. Tem pesquisas que falam que isso é um problema gerador para nós também no armazém, que há diferenças de umidade entre o topo e o pé da planta até de 30%. Quer dizer, a gente está medindo 14, mas às vezes pode ter 15, 16 com 12, né? Então tem uma desuniformidade. Isso, de certa forma, afeta também. E a máquina, ela tem um papel primordial. Por exemplo, na pré-limpeza, tirar o máximo possível de vagens, né? Porque a gente não consegue tirar tudo, porque às vezes o volume é muito grande. E isso tem um reflexo também nos secadores. Porque você imagina indo mais impureza para os secadores, depende do manejo que os colegas têm dos secadores, isso pode, a palha, ela como ela tem um atrito maior, ela desce com menos dificuldade, ou às vezes ela vai para algum lugar, né, que ela é mais comum ficar, e ali ela fica exposta sempre à temperatura, né, vai secando até chegar num ponto de combustão, e ali pode pegar fogo num secador, né? Quem sabe hoje um secador milhões, né? Então você tem um prejuízo muito grande em função desse nível de impureza. E até mesmo a pré-limpeza ela já diminui um pouco da impureza fina e, vamos dizer, maneira o trabalho da máquina de pós-limpeza, né? Que também tem um papel importantíssimo na máquina, no armazenamento. Tá?
11h54, vem aí mais um intervalo e a gente volta na sequência para a participação de Enio Fernandes comentando os principais assuntos que impactam o agro pelo Brasil e pelo mundo. Até já. Rio Verde FM. Você ainda utiliza lenha no processo de secagem de grãos? Então chegou a hora de inovar. Conheça a Cumber e suas soluções para otimizar seu processo de secagem. Com uma linha completa de automatizadores e fornalhas para operações com cavaco, a Cumber garante aumento de produtividade, qualidade superior nos grãos secos e redução de mão de obra. Não espere mais. Modernize agora seu armazém com a Cumber, pioneira e líder nacional no seu segmento. Cumber, soluções em secagem de grãos. Tá, 11h55, é hora da participação do consultor de mercado Enio Fernandes e ele fala sobre a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, que trouxe incertezas e tensões aos mercados. Vamos acompanhar. Caríssimos e caríssimas, a posse de Donald Trump ocorreu na última segunda-feira. O mundo observou com atenção o seu discurso de posse, pois é a principal nação no que se refere ao poderio militar, financeiro e tecnológico do mundo. Isso afeta todas as outras nações. O discurso de posse foi duro, forte e muito crítico à gestão Biden e cheio de sinais aos pseudos inimigos da nação norte-americana. Contudo, o tempo passa, o tempo voa e o que estamos vendo é que até este momento temos mais bravatas do que ações, mais ameaças do que fato, principalmente no que se refere à China. Durante toda a campanha, Trump afirmou que taxaria os produtos chineses em 60%. Senhoras e senhores, até o momento isso não ocorreu, pelo menos até confeccionarmos esse material. Muita bravata, muita ameaça, pouca ação. Isso retirou pressão da moeda norte-americana. O dólar vem ganhando força no mundo, com esse tom mais ameno, esse movimento retroagiu. O problema é que esse cenário menos caótico não deve durar muito. Donald Trump traz constantemente tensão aos mercados e nos próximos 4 anos isso ocorrerá. Ele precisa de exposição, ele precisa de atenção, a sua gestão é conflituosa e ainda é prematuro duvidar de ações mais radicais, duras e intensas do líder norte-americano. Nesse momento, o governo brasileiro precisa ser estratégico e menos passional. Em assim sendo, uma boa estratégia era centralizar as respostas do governo brasileiro às provocações de Trump em uma única pessoa ou em um pequeno grupo. Grupo esse responsável de analisar as consequências de cada resposta dada. Senhoras e senhores, a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos da América afeta todos os elos da economia brasileira, todos os setores. O agro não é diferente. Podemos ter resultados fantásticos se formos pragmáticos e frios, ou podemos ter resultados desastrosos caso essas negociações, essas respostas, esses posicionamentos não sejam claros e profícuos. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Um abraço para você, Enio Fernandes. Obrigado pela participação. Inclusive, esteve hoje pela manhã aqui na Rio Verde FM com o Rogério Cabral, né, no Rio Verde Notícias, primeira edição. José Ronaldo, vamos falar agora sobre secagem dos grãos. Qual é o papel da secagem na conservação e também no armazenamento de grãos? Bom, falar um pouco sobre a operação de secagem, que é um ponto muito importante. Talvez um dos maiores custos, né, da unidade armazenadora em função do gasto de energia e do gasto de energia térmica, né, que é a lenha ou o cavaco, né? A secagem, como nós já falamos, é um papel primordial para baixar o grão, acondicionar ele em função daquilo que nós falamos em termos de umidade, né, para ter um equilíbrio na massa de grão e não permitir o crescimento rápido de micro-organismos, né,
E a secagem tem algumas particularidades, especialmente em termos de qualidade de grão. Por exemplo, a gente tem dois fatores importantes na questão da secagem, que é a temperatura e o volume de ar do secador, né? O volume de ar do secador, talvez ele tenha um papel até mais importante, porque no secador a gente arrasta gramas de águas por metro cúbico de ar seco. Então, quanto mais ar a gente tem, mais a gente tem uma eficiência melhor na secagem. E a questão da temperatura, a gente tem dois papéis importantes nela, que um é aquecer o grão para facilitar a saída de água do interior, né? Você agita as moléculas de água, ela sai do interior e vai para a superfície. Então isso a gente chama de difusão. E também diminuir a umidade relativa desse ar, que quando você diminui a umidade relativa dele, ele fica mais ávido em retirar a água daquele ambiente. Então a temperatura que nós chamamos de sensível aumenta a temperatura do grão, agita as moléculas, ela por difusão vai para a superfície, esse ar quente passa pelo grão, né, retira essa água líquida em vapor e vai para o sistema de exaustão. Então nós temos duas forças importantes aí na secagem. Agora, o que é importante é a temperatura. Muita gente acha que a temperatura que é o fator de secagem e aumenta muito a temperatura, Leonardo. Aí com isso a gente tem essa migração muito rápida e começa a provocar algumas pressões internas, trincas, quebras de tegumento, né? E isso vai ter uma influência muito grande na armazenagem também. Porque quando você tem trinca, é um propenso grão à quebra. Quando você tem trinca de tegumento, já aquilo que nós falamos, é uma porta aberta para troca gasosa, para entrada de água, para penetração de micro-organismos, isso também vai influenciar nessa questão de qualidade, né? Então, cada fabricante tem as suas... a gente não vai medir a pressão, mas cada fabricante tem um equipamento que a gente mede as pressões dos secadores e ele estando dentro do recomendado pelo fabricante, ele está numa vazão adequada, né? E trabalhar com a temperatura adequada. Nós trabalhamos com temperatura de 90 para soja, 100 para milho e 60 para girassol, né? Quando nós falamos que quanto mais óleo, menor deve ser a umidade de armazenamento em função da água disponível, na secagem é o contrário, né? Quanto mais óleo, melhor a facilidade dessa água ser retirada, porque ela tem menos afinidade com o óleo e ela fica mais disponível para também, quando era para o micro-organismo, para a secagem. Então o milho, aí a gente utiliza uma temperatura maior até em função disso, ele tem mais afinidade com a água, é mais difícil retirar ela, né? De provocar essa difusão. Então a gente utiliza 100, né? Tem gente que utiliza 120, né? Mas o que você ganha de 100 para 120, esse delta para nós não justifica o risco em função de incêndios, em função de outros fatores de qualidade de grão, né? Então é um fator muito importante a questão da secagem. E outra é o custo, né? A gente ter cuidado com o combustível. Um dos fatores muito importantes do combustível é a umidade dele. Então, por exemplo, se você deixa o combustível no campo, tomando chuva, você vai ter perda do que a gente chama de poder calorífico, que é aquela energia armazenada na lenha ou no cavaco, para produzir calor e aumentar a temperatura e provocar secagem. Então, o que acontece? Quando você tem muita chuva, molha a lenha, você vai queimar essa lenha, ela baixa o poder calorífico, você aumenta o consumo de lenha, você aumenta seus custos. Então, muito cuidado, principalmente cobrir a lenha, cobrir o cavaco, né, para não ter umidade e ter um custo aí satisfatório. Então, a secagem é muito importante. Bom, 12:03, e que tecnologias ou métodos de secagem a Caramuru utiliza e recomenda? Bom, hoje a gente utiliza os secadores, né? Nós temos tanto os secadores de cavalete, que a gente chama, como os secadores de coluna, né? Hoje a tendência está sendo ir para os secadores de coluna. Há uma tendência a dizer que os secadores de coluna, ele propicia a utilização de maior nível de impureza sem problemas de maior retenção, que no caso dos cavaletes. Mas a gente fala disso, é impureza fina, não é aquela impureza da vagem. Que a da vagem a gente repara que mesmo de cavalete, de coluna, ele ainda retém e fica muito propenso a incêndio, sabe? Então a gente utiliza e tem utilizado a questão da tecnologia a migração para o cavaco, né? Que o cavaco ele tem um poder calorífico melhor em função da menor partícula, porque você parte a lenha, né? Tem um dado, até fala que os colegas têm um pau de lenha mais ou menos de 3,4 kg. Quando você pica ele para o cavaco, ele dá uma área
de 0,35. Quando é a área da lenha, ele está com 0,09, ou seja, são 4 a 5 vezes mais área para oxigenação e essa queima ser mais satisfatória, né? E produzir mais calor por unidade de tempo. E também um fator é manter a temperatura de secagem. Porque além, às vezes, o forneiro põe muito, sobe muita temperatura. Ele vai gastando a temperatura baixa, fica variando. Agora, o cavaco, né? Ele já dá uma estabilidade nessa temperatura, né? E até em termos de custo, se a gente analisar, a diferença não é tão grande entre lenha e cavaco, mas o problema é a automação, menos gente, né? Você tem mais controle em função dessa automação da alimentação, a automação da própria temperatura, né? Então, são os próprios tecnologias... acidentes de trabalho. Isso, né? Inclusive até mesmo dano, porque quando você tem a lenha e o colega não tem controle no recebimento, às vezes em madeira muito grossa, além da questão ergonômica, né, do ser humano, que hoje é um fator importante, a questão de segurança. Todas as empresas, né, Caramural mesmo tem batido muito nessa questão de segurança, trabalhado muito essa ergonometria e também a questão de a fornalha, quebrar grelha, e fornalha hoje é um investimento altíssimo, né, Leonardo? Então, todos esses cuidados é importante demais, né? Inclusive, nós temos até uma parceira nossa aqui do Boa Tarde Produtor, que é a Comber, né? Soluções em secagem. Mandar um abraço pro Morango lá, sempre nos ajuda aí nos treinamentos. É uma solução que funciona bem, né? Muito bom mesmo. E quais são as diferenças entre pré-limpeza e a limpeza final dos grãos? Bom, a pré-limpeza, normalmente, ela é utilizada para retirar umas impurezas mais grossas, especialmente, né, próximo à secagem, né? Hoje já tem uma linha que na pré-limpeza você retira parte da impureza e tira as impurezas mais grossas. Aí você vai para a máquina de pós-limpeza. Nós, por exemplo, nós classificamos a soja com 3, a gente limpa com 3,5. Para quê? Para garantir uma limpeza melhor e ter maior porosidade na armazenagem, né? Você tem menos impureza na armazenagem, você tem maior porosidade, você tem mais facilidade no caminhamento do ar que é aplicado na aeração, então um resfriamento mais uniforme da massa de grão. E hoje já tem empresas, especialmente as empresas que já processam, né, que trabalham já com peneiras maiores. Aí retira mais impureza na pós-limpeza, retira as impurezas grossas na pré, né, para inclusive ter menos danos em questão de secador, menos riscos, né? E retira o restante da impureza, as impurezas mais finas, na máquina de pós-limpeza. Quando eu falei, nós usamos 3,5, mas tem empresa utilizando até 4, mas ele retira-se de 4 e já vai para o processamento. Porque se você armazenar essa impureza também quebrada de 4, ela tem o risco de maior dano, porque ela já está com porta aberta, como aquilo que nós já falamos. O risco de perder qualidade, de oxidação, aumento da acidez é maior. Então ele já tira durante a própria safra e já processa, né, numa condição de lavoura de baixa acidez, né? A gente falava aqui nos bastidores sobre a questão da colheita, que está bem próxima, a quantidade de grãos que ainda estão armazenados das últimas safras. Quais são os principais desafios no armazenamento de grãos em longo prazo? Bom, para mim, né, o principal desafio que nós temos hoje é a questão da mão de obra. A mão de obra qualificada, que está precisando muito nas unidades armazenadoras, né? Eu acho que a gente tem que pensar também a formação de pessoas para o processo, né? Hoje a gente tem formando muitas pessoas boas, muitos cursos, né, para gestão, e a gente também formar um nível médio para processo, que eu acho que é muito importante, essa questão da mão de obra. Outro fator que eu vejo é essa questão, né, da capacidade estática, né, do Brasil. A gente tem aumentado muito a produção e isso não tem acompanhado muito a armazenagem. E um dos problemas que a gente vê, porque quando o mercado está normal, Leonardo, você tem entrada e já imediatamente saída para exportação, e isso vai abrindo espaço de certa forma, né? Mas hoje, em função do que está esperando, uma safra, uma super safra, e possivelmente dependendo, né, como é que vai se comportar o mercado, a tendência é ainda ter milho, né, e não ter tanto espaço para esse produto, né? Ou retira-se o milho, coloca a soja, se o espaço não for, vamos dizer, se o mercado não for fluindo normalmente, possivelmente vai faltar espaço para a próxima safra de milho. Isso é um desafio que eu vejo que nós já estamos, né, passando há muito tempo.
Mas outros fatores que a gente vê de desafio é essa questão da mão de obra e as automações, né? Automações de processo, automação de monitoramento, né? Que também tem surgido bastante coisas. Eu acho que é importante a gente estar acompanhando, né? Primeiro ver a consolidação desses processos que está sendo desenvolvido e a gente passar a utilizar, né? Hoje a gente faz um levantamento manual, que aquele da umidade relativa do ar intersticial, a gente faz manualmente, através de sonda, medição de temperatura, medição de umidade. Com essas duas informações, nós temos uma tabela que dá a umidade relativa do ar intersticial. E pode crescer fungo ou pode não crescer micro-organismo e também reações enzimáticas, que quanto maior essa umidade relativa do ar intersticial, maior a atividade respiratória, maior as reações enzimáticas e maior, né, a sua probabilidade de perda. Então, hoje já tem medidores específicos que também te dá isso já num telefone, num computador, como que está essa umidade relativa em relação... Então, essas automações também é um desafio que pode nos ajudar muito, né? A questão de monitoramento de temperatura de secagem, monitoramento de umidade que está sendo enviado, medições de vazões, que hoje também está vindo muitos equipamentos para medir vazão, por exemplo, de cavaco, você sabe a energia que está entrando, medir vazão de grãos que está saindo do secador, que está entrando no secador, tudo isso na sua mão para você ter essa gestão. Também é um desafio bastante grande que, né, a longo prazo, eu acho que isso vai ser resolvido, né? E é um fator importante para nós. Zé, qual é a diferença entre o resfriamento da massa com ar natural e com ar artificial? Bom, inclusive esse tema, né, foi o meu mestrado, que foi feito em 2006 a 2008. O resfriamento artificial, por exemplo, o sul, né? O sul, o que acontece? O sul tem uma janela de frio muito maior que nós, de temperaturas ambientes mais frias, né? Então, quer dizer, ele tem uma janela de geração muito maior que a nossa. Ele pode fazer um resfriamento, normalmente ele tem umidade maior, ele faz um resfriamento sem ter perda de umidade, né? E nós aqui no centro-oeste e mais ao norte, as temperaturas são maiores, né? E nós temos a época do ano que a temperatura é baixa, mas a umidade relativa também é baixa, não? Se a gente fizer ação nessa situação, a gente pode perder umidade, que também está, né, perdendo em termos de valores. Então, o resfriamento, ele vem para cumprir vamos dizer, essa falta de janela de resfriamento. Por exemplo, no norte, eu já tive, lá na região do Mato Grosso, norte do Mato Grosso, eu já tive depoimento de colegas de falar, eu estou com 12% de umidade, eu estou com em torno de 32 graus e não consigo baixar, né? Porque não tem janela, não tem clima para baixar a temperatura. Então aí a única saída dele foi fazer o resfriamento artificial. Ele levou e fez o resfriamento artificial, né? Ele injeta, vamos dizer assim, um arzão condicionado, né? Que ele injeta o ar frio e resfria a massa de grão. Quando você resfria a massa de grão, Leonardo, você tem dois fatores importantes. Primeiro, você muda a atividade biológica do inseto, né? O inseto, ele tem uma temperatura ideal para multiplicação. A gente fala ainda de 30, 32, é satisfatória para ele. Ele multiplica mais rápido, encurta o período de ovo até o adulto, né? A temperatura elevada encurta esse período. Já o resfriamento é o contrário. Ele diminui a atividade biológica do grão, né? Nós falamos aí, diminui a atividade respiratória, você perde menos matéria seca, né? Ele diminui a atividade do inseto, ou seja, o inseto ele fica no estresse, vamos dizer assim. Ele aumenta esse período de ovo até adulto, aumenta muito, então você tem menos multiplicação durante esse período. Então o frio ajuda muito nisso, né? Inclusive nós fizemos um septo sim, um septo não, de uma unidade nossa, que a gente chama de pensão velha. Mas assim, o que eu vejo de problema no resfriamento para grãos é a movimentação, porque você tem um custo inicial para resfriar.
E esse resfriamento, você tinha que ter um período para usufruir dele nesse sentido que a gente falou, diminuir a atividade respiratória. Só que a movimentação de grão está muito grande. Então você resfria, tem um custo inicial elevado e custo de energia, e às vezes você pode expedir amanhã ou depois e você perdeu esse benefício com o custo, né? Mas hoje é muito utilizado em semente, né? Porque tem maior valor agregado e tem maior período de armazenagem. Mas para quem consegue manter um produto armazenado, ele não tem, não vou vender, é uma saída muito boa, principalmente aqui para nós, para o norte, né, que não tem essa janela de resfriamento. Já o resfriamento natural, ele vai depender do clima, né? Vai depender do clima, que é o ideal se manter uma temperatura mais fria, né, naquela umidade que você quer comercializar. Que se é soja, por exemplo, 14. Mas é uma dificuldade. Por exemplo, 14 com a temperatura de 26, 25 que seja uma temperatura satisfatória nossa, que boa para manter grão, ele já é uma umidade relativa do ar intersticial de risco para crescimento de micro-organismos e atividade biológica e enzimática. Tá? Então, a gente tem que ter muito acompanhamento para isso, para estar acompanhando, para não ter perda. A gente tem que nivelar o grão, às vezes baixa o nivelamento, faz outro nivelamento, para sempre ter, né? E achar aquelas horas mais satisfatórias para irar sem perda de umidade. A gente fala que quando o grão é só para a indústria, aí a gente o que faz? Abaixa a umidade, passa para 12, por exemplo, a indústria, abaixa para 12, você tem a maior qualidade na armazenabilidade, né? E também, na hora que for transportar, menos água nesse frete, né? Mas isso tem que ser um grão que já não é prestação de serviço, não é exportação, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, nessa questão. E quais são as boas práticas para a realização dessa aeração? Boas práticas, a gente fala num termo geral, boas práticas, e hoje a gente vê começando da limpeza, né? Primeiro, a questão da segregação de moega, uniformidade da secagem. Outro, limpeza, para que você tenha menos impureza na massa de grãos. Porque quanto mais impureza, mais obstrução de poros, né? Você vai ter mais dificuldade na aeração. Terceiro, um projeto de aeração satisfatório, né? Que aplica hoje, o recomendado pela instrução normativa número 29, que o silo seja no mínimo 0,05 metros cúbicos por minuto por tonelada, e nos graneleiros 0,1 metros cúbicos por minuto por tonelada, né? Isso quer dizer que quando você tem uma aeração melhor, o que acontece? Quando você tem uma aeração que aplica mais, o que se faz? Você tem uma janela menor, mas como ele injeta mais ar, você consegue resfriar essa massa mais rapidamente do que aquela que é mais ruim, você injeta, ele vai demorar a resfriar, né? Então, quanto melhor essa taxa de aplicação, melhor o sistema de aeração. Quanto menos impureza, mais rápido você consegue, né, colocar esse ar condicionado, vamos falar, do climático lá do ambiente, né? Você colocar, você vai tirar aquele que seja quente depois da secagem, colocar esse ar frio, ele vai entrar em temperatura, em equilíbrio, o grão com esse ar, né? Vai ter a mesma temperatura do ar e numa umidade relativa do ar intersticial que seja satisfatória ao não crescimento do micro-organismo. Então isso, a aeração é primordial, é fundamental. Os momentos, hoje, inclusive tem um site que eu sempre falo, é um professor que a gente conversa muito, o Luiz, que é da Viçosa, ele tem um site que chama Gás, tem todos os aplicativos, hoje tem aplicativo que, por exemplo, no caso nosso, nós fazemos até mesmo daquele eletrônico que dá a umidade relativa do ar intersticial, dá a temperatura, a umidade do grão. Você tem um aplicativo que você coloca a umidade do grão, a temperatura do grão, as condições de clima, ar e temperatura, e ele te dá, se você fizer aeração vai secar, se você fizer aeração vai resfriar, você vai manter uma umidade relativa do ar intersticial nesse nível, vai crescer ou não vai crescer fundo. Então hoje tem ferramentas que dá para ser utilizado e isso é grátis. Então basta a gente estar tendo informação, tá? Dá para a gente fazer um trabalho muito satisfatório. José Ronaldo, da Caramuru, o nosso convidado de hoje aqui do Boa Tarde Produtor, que faz uma pequena pausa, mas a gente retorna na sequência.
Você ainda utiliza lenha no processo de secagem de grãos? Então chegou a hora de inovar. Conheça a Kumber e suas soluções para otimizar seu processo de secagem. Com uma linha completa de automatizadores e fornalhas para operações com cavaco, a Kumber garante aumento de produtividade, qualidade superior nos grãos secos e redução de mão de obra. Não espere mais. Modernize agora seu armazém com a Kumber, pioneira e líder nacional no seu segmento. Kumber, soluções em secagem de grãos. Faltando 10 minutos para a gente encerrar o programa, Jaime, lá da Casa do Armazenador, mandou uma mensagem aqui perguntando sobre a solução Silo Bolsa. Qual é a sua opinião? Bom, Silo Bolsa é uma ferramenta alternativa, né? A gente, com a falta de armazém, aí tem a Silo Bolsa. O que eu acho importante de Silo Bolsa, isso nós já fazemos desde 2007, que foi o primeiro projeto que nós fizemos em Água Boa, que foi quando teve um problema na ponte de Barra do Garças. O frete cresceu muito e a velocidade de transporte diminuiu muito, demorava muito. Aí nós fizemos lá em torno de 30 mil toneladas na época, em 2 unidades, acho que foi Água Boa e Querência. Lá mesmo nós aprendemos uma coisa, o que é importante é armazenar grão seco, né, mais seco, e grão frio, sabe? Para ter mais condição de armazenabilidade do Silo Bolsa, né? Hoje também tem muitas ferramentas de acompanhamento do Silo Bolsa. Hoje a gente está vendo não só em Silo Bolsa, mas também um outro fator de monitoramento que está parecendo interessante é a medição de CO2, né? O Silo Bolsa, por ele ser fechado, você mede CO2, dá para você acompanhar o que está tendo de atividade respiratória, né? Você vai acompanhando a evolução no início do armazenamento, no meio, à medida que for aumentando o nível de CO2 é porque está tendo algum processo fermentativo. E eu vejo o grande desafio principalmente a vedação do silo no final do enchimento, isso é muito importante, né? Acompanhamento da questão de levantamentos de qualidade, né? Mas é uma alternativa que a gente tem utilizado muito e tem dado resultado muito, muito bom, sabe? E agora é isso, né? Tem que ser grãos mais secos e mais frios, né? Isso aqui é importante nessa ferramenta aí. Participação aqui do Wagner, lá da Ecopest, dizendo que está sendo show essa entrevista com o José Ronaldo. Sabe muito de armazenagem. O Wagner é um grande amigo. É por isso. Obrigado, Wagner, pela audiência. Vamos agora com a atualização da previsão do tempo com o Fernando Cabral, pesquisador do SEAGRE. Olá, amigo produtor, ouvintes da rádio. Eu me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador no SEAGRE, o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e trago para vocês a previsão do tempo para essa nossa continuidade da nossa semana aqui no mês de janeiro, né? E também já até um alerta, né? Uma ênfase para a nossa próxima semana. Bom, tivemos uma semana de chuvas dentro ou levemente abaixo da média, né? A média da região aqui nessa semana, né? Nada, claro, alarmante, visto que as chuvas não sumiram por completo, né? A gente continuou tendo registros de chuvas mais isoladas, né? Menos abrangentes, de menor intensidade, menor volume, mas ainda continuando, né? Uma alta na temperatura, né? Dias bastante quentes, mas, né? Visto o acumulado que nós já tínhamos de chuva, né? Então, uma situação boa até do ponto de vista agronômico, porque, né, a gente tem aí momentos de sol que permite, né, as plantas de soja continuarem se desenvolvendo bem, e também um período, né, em que é possível o produtor retomar a programação das suas pulverizações, programar ou retomar bem o ritmo da colheita e também a semeadura da segunda safra aqui na nossa região, tá bom? Agora, a situação ela deve mudar, principalmente a partir da próxima semana, no caso domingo, né? A gente deve ir aumentando, né, a nebulosidade, os volumes de precipitação ainda essa semana, ao longo dela, né, à medida que a gente avança para sexta-feira, sábado. Mas a partir da nossa próxima semana, a partir de domingo, a gente tem uma mudança muito grande nessa condição
em que a chuva volta de forma abrangente para a nossa região, e fica o alerta que será uma chuva em que nós teremos precipitações de forma moderada a forte, tá? Tempestades intensas, ou seja, um grande volume de chuva em curto espaço de tempo, podendo ter grande volume de descargas elétricas e até mesmo, né, a ocorrência de granizo em algumas regiões. Então, ou seja, vamos ter uma mudança drástica em uma condição de muita chuva, né, e quando a gente tem essas chuvas muito intensas, o que pode trazer, às vezes, até mesmo prejuízo na zona urbana, na zona rural. Então, fiquem atentos a essa situação. A gente vai, né, no decorrer da semana que vem, na segunda, na quinta-feira, atualizando pontualmente essa condição, né? A gente tem ali no início da semana, né, as regiões mais centro e norte do centro-oeste, onde vai ter os maiores volumes acumulados, como é Caxias, Rio Verde, Montevidéu, Santa Helena. Depois a gente tem mais para o final da semana, onde os maiores volumes acumulados ficam mais na região leste-oeste, então Santa Rita do Araguaia, Caçu, né, por exemplo. Então, ou seja, mas de modo geral, ao longo da semana, muita chuva, podendo ter esses eventos extremos, em que os maiores acumulados vão ser da quarta-feira da semana que vem adiante, até em torno de sábado a domingo, né? O início da semana já com chuva, mas menores acumulados, tá bom? Então, fica um pouco esse alerta, esse atento, e até mesmo para o produtor se programar, né? As suas pulverizações, a sua colheita, porque na semana que vem isso ficará um pouco difícil, tá bom? Então, grande abraço a todos e até mais. Grande abraço, Fernando Cabral. Obrigado pela participação com a gente aqui no Boa Tarde Produtor. Agora 12h25. De volta aqui com José Ronaldo da Caramuru, conversando com você nos minutos finais aqui do Boa Tarde Produtor. José Ronaldo, vamos à sua mensagem final para o nosso empresário rural. Bom, é importante, né, essas informações, a gente tá com pessoas aí, porque eu vejo, Leonardo, o custo, né, da lavoura é muito elevado, né? E a gente vê que a armazenagem, vamos dizer assim, é a convergência de tudo aquilo que se fez na lavoura, né? Ela vai para o armazém. E ali está todo o recurso, né, que foi aplicado naquelas áreas que está ali. Então, eu acho que é importante, né? Porque a armazenagem, desde que eu entrei há 30 anos atrás, a gente vê que tem muita ciência na armazenagem. E hoje está gerando muito conhecimento. E hoje já se tem muito conhecimento, né? Então, utilizar sempre pessoas treinadas, pessoas capacitadas, porque é muito comum, às vezes, a gente ver unidade armazenadora nas mãos de colegas que não têm conhecimento. Isso é um fator que é muito risco, né? Hoje tem bastante pessoas já treinadas, então isso é importante, você ter informações para que você tenha uma qualidade na venda satisfatória, né, para todos. Eu vejo que a perda de qualidade para a cadeia é muito onerosa, principalmente para as indústrias, a questão de acidez, controle de acidez, né, correção de cor, né, solubilidade de proteína, essas coisas para a cadeia é um problema sério. Para você ter uma ideia, acidez acima de 1%, isso é um dado que o colega Marcelo da Embrapa, que ele gerou. Quando se passa acidez de 1%, normalmente o normal até 0,7%, da soja que vem do campo, 0,6%, 0,7%, até um pouco menos. Mas quando você passa de 1%, que já tem uma certa perda, para cada 1% no processo de correção com soda cáustica, para cada 1% você perde 2% de óleo. Então arrasta na borra, e isso é perda física, né, que a gente tem. Então são muitos fatores importantes, né, na armazenagem, até mesmo na questão comercial, né. Nós estamos aí, inclusive, Leonardo, com uma nova norma da soja que está prestes a ser divulgada, né. Isso está ainda em estudo, principalmente na questão da umidade recomendada, não é a umidade nem definitiva, é uma umidade recomendada ainda, tá, né, que a recomendada comercialmente 13 e a recomendada 14 e a tecnicamente 13 ainda está nesse estudo, né, de recomendação. E a norma ficou muito boa, com bastante clareza na definição dos defeitos, e a gente está aí no aguardo também. E assim, né, a gente está trabalhando aí para justamente
a gente ter menos perdas, né? E divulgar aí a questão das boas práticas, especialmente na armazenagem, na secagem, na aeração. E a gente fica disponível, né? E agradeço muito ao meu diretor, que quando eu falei com ele, liberou, disponibilizou para vir, para a gente fazer esse bate-papo, que eu acho que é importante para a cadeia, né? Eu falo que nós da armazenagem, nós não somos concorrentes, sim, somos colegas que podemos ter o famoso network, trocar informações e cada um, né, fazer a sua parte e todo o Brasil ganhar com a qualidade dos seus produtos. Acho que isso é importante, né? Muito bem, 12h29. Zé Ronaldo da Caramuru, um abraço, meu amigo. Eu não vou me despedir de você como eu gostaria, porque senão você vai ficar mais emocionado e vai chorar aqui no programa, né? E a gente tem outros bate-papos para fazer e eu não quero ficar com essa imagem sua chorando aqui, não. Muito obrigado, meu amigo. Até breve. Agradeço mais você. Sempre estou ouvindo quando posso, né? Que a gente viaja muito, a gente às vezes não está por aqui. Mas como sempre posso, nas 7 horas, eu estou ligado em você. Pode ter certeza. Muito bom. Um abraço. Obrigado. Hugo, você volta semana que vem? Volto semana que vem, estarei aqui compartilhando a bancada, pelo menos espreitando aqui, né? Dando o jeito do Leonardo, os bastidores, os convidados, todo mundo que faz a técnica aqui, até desde a redação até a apresentação. Olha, vocês não têm noção do quanto é custoso, demanda tempo, energia para fazer um programa desse acontecer diariamente, né? E agradecer, reiterar aqui, Leonardo, a confiança, a credibilidade que você tem no meu trabalho, saiba que é recíproco, tá? Tenho muita admiração, sou fã do teu trabalho e olha que vai ser um desafio muito grande, no mínimo manter o padrão Leonardo de qualidade, mas estamos aqui, esse desafio tem feito eu perder algumas noites de sono aí, mas vai ser abençoado e também com a credibilidade de você, produtor, produtora, que acompanha, já acredita na marca do Rio Verde FM, a rádio do agro aí, sobretudo no Boa Tarde, produtor. Estaremos juntos aí. É isso aí. Hugo Ataíde com você a partir de fevereiro, né? A partir de fevereiro estaremos oficialmente aí substituindo o Leonardo. É isso aí. Leonardo, muito bem. Permite, à vontade, Zé. Agradecer a Dares, né, pelo sim, contato, sim, a Dares. Pelo contato, pelo convite. Sim. Agradecer aos colegas da Caramuru. É isso aí, um abraço a todos da Caramuru, o Dares também que vai integrar a bancada aqui. Você e a Dares vão formar o Casal 20. Casal 20 aqui no Boa Tarde, produtor. Inclusive, um grande abraço para a Dares. Isso aí é coisa de antigo, depois você pesquisa o que é o Casal 20 aí. Um abraço ao senhor e senhora, obrigado pela companhia, que você tenha um dia, um final de semana de boas notícias e bons negócios e até segunda-feira na minha última semana aqui do Boa Tarde, produtor. Tchau. Você ouviu na Rio Verde FM, programa Boa Tarde, Produtor. Tudo sobre o agronegócio. Na Rio Verde FM, 12:32.